Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth Ellen e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, eu e meu esposo moramos aqui no Brasil, porém, nós fizemos um processo de visto, um visto de procura de trabalho para Portugal. Esse processo eu fiz ele 100% autônoma, né? Ou seja, eu fiz ele sozinha esse processo e hoje, graças a Deus, eu estou aqui com o passaporte do meu esposo já com o visto nele, tá? Então, vamos buscar o passaporte dele já com tudo certinho, com o visto já aposto. E eu vou dar início aqui a uma série de vídeos explicando como foi o meu processo, o que eu fiz, o que eu achei relevante, para que você também possa ter esse vídeo como uma ajuda, como algo que você venha a utilizar aí no seu processo de visto. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha, que isso vai me ajudar muito aqui na evolução do meu canal, tá? Então, se você deixa também aqui um comentário logo abaixo, se você já fez a solicitação do seu processo, se você está pensando em imigrar para Portugal e o que você quer saber, tirar alguma dúvida, talvez a minha experiência possa te ajudar nesse processo, certo? Bom, então vamos lá. Como começou essa história, né? Vou começar desde o início mesmo, contar aqui para vocês como foi todo esse processo. Primeiro, nós decidimos que iríamos fazer esse processo para Portugal, tendo em vista que era um processo um pouco mais tranquilo, assim, comparado a outros vistos. Então, era o que mais nós nos identificamos e o que mais entrava no nosso orçamento e no nosso planejamento. Então, aqui já fica uma dica. Primeiro de tudo, você precisa entender o seu cenário e qual é o visto mais adequado para a sua família ou para você, se você está indo sozinho, qual é o visto mais adequado nesse processo. Então, você pode ir lá analisar todos os vistos que tem disponíveis e aí sim, você começa a fazer o teu planejamento. Levanta toda a documentação que é necessário, verifica a questão dos valores que precisam ser comprovados, se você vai fazer com assessoria, se você vai fazer por conta, você mesmo que vai fazer todo o processo, analisa todos os cenários e aí então você dá entrada no processo. Eu moro em Curitiba atualmente, né, capital do Paraná, e num primeiro momento eu iria fazer pela VFS. Por que eu ia fazer pela VFS? Porque todos os vídeos que eu estava vendo, eu busquei muito conteúdo. Quando nós decidimos que iríamos para Portugal, eu e meu esposo, eu comecei a ver muitos conteúdos, né? Vários vídeos aqui na internet, no YouTube. E também comecei a seguir algumas páginas no Instagram de alguns profissionais dessa área. E então, todos os vídeos que eu vi estavam falando que o processo era feito pela VFS. Que nesse primeiro momento eu tinha visto que o meu processo seria em São Paulo e que seria feito por essa empresa, pela VFS. Aí então eu fui atrás de toda a documentação, tudo que eu precisaria levantar de documentos, inclusive na sequência eu vou colocar também alguns vídeos que falam específicos sobre as documentações que eu precisei levantar. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, corre, eu vou dar um tempinho aí para você se inscrever aqui e deixar o seu like também, que isso me ajuda muito, beleza? Para você não ficar por fora de nenhum vídeo meu aqui no canal, tá? Vamos lá, continuando com a minha história. Até o último momento, eu faria dessa forma. Só abrindo aqui um parênteses com relação à assessoria. Eu pensei, sim, em fazer por uma assessoria. Por quê? Porque na época que eu dei a entrada, eu já vou falar aqui também quando eu dei a entrada, mas que eu dei a entrada, eu estava ainda trabalhando. Eu trabalhava em uma empresa, né, uma empresa com registro CLT, então eu era funcionária, né, dessa empresa,
E quando eu fui estudar sobre fazer o processo, eu vi que era um processo um pouco quanto burocrático. Embora eu já trabalhava, né, sempre trabalhei numa área administrativa, então eu sempre fui acostumada com esse tipo de trabalho, né, de levantar documentação, de preenchimento de formulários, sou uma pessoa muito analítica, então isso eu vi que não seria um problema, assim, muito grande para mim, para eu poder fazer o processo. Então eu conversei com meu esposo, nós analisamos a questão financeira, nossa questão financeira, e aí nós optamos em sim, em eu não, aí sozinha mesmo, né? Então eu fui, com a cara e com a coragem, eu fui e fiz todo o processo, tá? E como eu tava mencionando, voltando agora aqui, né, a questão da VFS, até o último momento eu faria por São Paulo, né? Eu faria por São Paulo. Porém, no dia em que eu fui abrir o requerimento, que eu fui fazer o processo, eu vi um vídeo de uma pessoa aqui no YouTube que é de Curitiba, que já está há mais de um ano em Portugal. E esse vídeo apareceu para mim e ela falou que o processo dela foi feito pelo vice-consulado de Curitiba. Quando eu vi essa informação, eu falei, opa, então existe um outro caminho. E de fato foi mais interessante. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, eu não precisaria pagar todas as taxas para a VFS, eu faria direto com o vice-consulado. Segundo, eu não teria necessidade de enviar a minha documentação para São Paulo, uma vez que eu estou em Curitiba, porque o vice-consulado é aqui em Curitiba, então eu teria que encaminhar a minha documentação aqui. E terceiro, que o meu passaporte, eu não teria também a necessidade de receber pelo correio ou ir buscar em São Paulo, mas eu estaria já aqui do lado e eu poderia buscar aqui em Curitiba. Então, tudo isso facilitou o meu pedido por aqui. Outro detalhe que eu também achei bem interessante eu ter feito por aqui, até o final do vídeo, fica aí comigo, que até o final do vídeo eu também vou falar em quanto tempo saiu o meu visto, porque esse é um tema muito relevante, que muita gente está falando aqui no YouTube, né, porque realmente é angustiante você ficar nessa espera, esperando o seu documento chegar. Eu acho que a parte mais difícil do processo é realmente a questão da espera. Decidi fazer aqui por Curitiba, porque eu também cortaria um pouco do período de espera, né? Agora vamos lá. Quando eu dei a entrada nesse processo? Eu comecei efetivamente a fazer todo o processo no dia 1º de outubro de 2025. Porém, não foi a data que eu dei entrada no vice-consulado. 1º de outubro foi quando eu comecei a estudar sobre o tema. Então, isso eu acho bem importante. Se você vai fazer o teu processo sozinho, procure vídeos que falem sobre isso, procure um material, um conteúdo que venha abordar esses temas, porque vai te ajudar lá na frente. E aí, no dia 23 de outubro de 2025, eu dei a entrada no meu visto de procura de trabalho. Não no meu, só no meu e do meu esposo. Então, eu dei entrada nesse visto. Então, 23 de outubro de 24 de outubro de 2024, tá? Então, essa foi a data da minha entrada no visto, tá? Se você quer conteúdo sobre o preenchimento e como foi esse meu processo, deixa aqui nos comentários, que dependendo da demanda, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, tá? Mesmo eu estando aqui em Curitiba, eu não havia possibilidade de ir lá entregar pessoalmente. Eu tinha que sim encaminhar pelo correio, tá? Então eu coloquei ali juntamente com o meu passaporte, encaminhei esses documentos pelo correio. Depois de 2 dias, eu fiz com rastreio, né? Depois de 2 dias, 1 dia e pouquinho, eu consultei com 2 dias ali. Esse documento chegou ali no vice-consulado aqui de Curitiba. E aí começou a saga, né? Que é a saga da espera. Sim, essa é a parte mais difícil que eu particularmente achei do processo. É a espera. Por quê?
Porque a espera não está na tua mão, né? Enquanto você tem que levantar a documentação, enquanto você tem que preencher um formulário, isso está na sua mão. Então, se você faz hoje, se você faz amanhã, está sob o teu controle. A partir do momento que você leva a documentação, não tem mais o que você fazer. Você tem que esperar. E isso é angustiante, porque lá no site, lá na plataforma do Evisa, não acontecia nada. Não acontecia nada. Inclusive, ainda hoje, já o meu esposo com o passaporte dele em mãos. Spoiler, gente. Eu estou aqui só com o do meu esposo, porque o meu não chegou ainda. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, já curte aí, para você também acompanhar essa minha saga aí, essa minha história, tá? Mas isso, gente, é muito angustiante, assim. Se você está passando por esse processo, você sabe, você vai me entender perfeitamente. Porque não está na sua mão. E eu acessava a página e consultava e nada acontecia. E foram se passando os dias, passou novembro, dezembro e nada. E chegou janeiro, nada, nenhuma informação, nenhum retorno, nenhum pedido de documentação, nada, absolutamente nada, um silêncio total. E lá no meu processo, para você que já está fazendo, provavelmente você vai entender o que eu tô falando. Quando você solicita o visto, você informa o período dos 120 dias. E o meu período lá estava para 1/2 de 2025 até 2/6, lá onde dá 120 dias. Eu coloquei no Google, não vou lembrar aqui para falar para vocês, mas 120 dias depois. Então, que é no mês 6, agora eu não me recordo se é dia 1º ou se é dia 2. Mas enfim, então eu estava lá, a partir do dia 1/2 de 2025. E já era metade de janeiro e nada, nenhuma informação, inclusive nem a taxa não tinha pago ainda. Porque aqui em Curitiba o processo é um pouco diferente. Por isso que eu já falei, se você é de Curitiba e tá pensando em fazer o seu pedido, quer mais conteúdo detalhado sobre como foi o meu processo, deixa aqui nos comentários e eu vou criar um conteúdo para vocês, um pouco mais detalhado. Mas enfim, eu fiz essa solicitação e daí então nada acontecia. Até que dia 30 de janeiro eu recebi um e-mail informando do valor da taxa que eu deveria pagar para o meu processo, e eles solicitaram também mais 2 documentos. 2 documentos que eu já havia enviado no meu processo, porém, eles solicitaram novamente. Eles solicitaram essa documentação. Mas o que eu fiz? Fui lá novamente, levantei os 2 documentos, encaminhei pro consulado, mas até então do meu esposo nada. Quando foi no dia 29, o meu esposo recebeu o mesmo e-mail, solicitando a mesma documentação, solicitando o pagamento da taxa, conforme eu havia recebido. Eu falei, bom, pelo menos o nosso processo então está encaminhando junto, né? Isso é ótimo, porque eu vi muitos relatos aqui de pessoas que fizeram assim, casal, e veio um primeiro e o outro não veio, inclusive é o meu caso também. Mas até aquele momento o nosso processo estava indo junto. Ok, encaminhei a documentação e espera novamente. E esperando aquela agonia. Mas assim, uma das coisas que eu quero ressaltar aqui, que eu achei bem assim, até interessante, porque eu li muitos comentários, eu acompanhei alguns vídeos de alguns youtubers em relação à falta de retorno dos consulados e tudo mais. Com relação aqui em Curitiba, eu não posso falar disso, porque por mais que eu fiquei todo esse tempo esperando, mas quando eu recebi uma resposta, eles prontamente, até eu questionei em relação a algumas coisas, ali, quando eu encaminhei a documentação, de pronto eles já me responderam, informando
que tinham recebido a documentação, e eu percebia que realmente era uma pessoa, né? Não era uma resposta automática, não era um e-mail automático que veio, não. Foi uma pessoa que foi lá, digitou, tava com o meu processo. Então isso eu achei, assim, bem humano até, né? Eu senti que o meu processo realmente estava sendo analisado. E então, ok, falei pro meu esposo, vamos esperar, né? Mas aí no dia 26 de fevereiro, eu recebi um e-mail, novamente. Eu recebi um e-mail informando que a AIMA havia solicitado uma nova reserva da minha estadia, porque a minha reserva tinha sido cancelada. E, de fato, a minha reserva tinha sido cancelada, porque o meu período já tinha passado. Então, eu não estava em 1º de fevereiro, né? O meu 1º de fevereiro já tinha ido embora. Então a AIMA informou que a minha reserva tinha sido cancelada e que eu precisaria de uma nova reserva. Só que isso era dia 26 de fevereiro. E já estavam boatos e tudo mais que o consulado aqui, né? Os consulados aqui do Brasil, de Portugal aqui no Brasil, entrariam em greve a partir de março. Mesmo dia, questão assim de horas, eu fiz uma nova reserva e encaminhei por e-mail. Tudo isso por e-mail, tá, gente? Eu encaminhei por e-mail, porque eu encaminhei a reserva, eles responderam que ok, tinham recebido e que era para eu aguardar. Tinham recebido lá a minha reserva, todos os documentos, né, esse documento novo, era para eu aguardar. Aí eu perguntei pro meu esposo, falei, você recebeu alguma coisa? Ele falou, não recebi e-mail nenhum. Falei, bom, como da outra vez demorou um dia, né, para você receber, pode ser que amanhã então chegue para você o e-mail solicitando. Isso foi no dia 26. Guardem bem essa data. Quando foi dia 27, ou seja, no outro dia, estava eu, umas 3 e pouco da tarde, bem tranquila, o meu esposo me liga. Aí ele me falou, amor, você recebeu algum e-mail? Você viu seu e-mail? Eu falei, olha, eu olhei meu e-mail, mas não recebi nada. Aí ele falou, amor, meu visto foi aprovado. Ai, gente, nossa, sério. Quando ele me ligou, que ele falou que ele tinha recebido, se eu tinha recebido um e-mail, eu pensei, bom, ele deve ter recebido um e-mail solicitando também uma nova reserva, porque como eu fiz o mesmo processo, tanto o meu quanto o dele foi idêntico, assim, né? A diferença é que cada um com seus documentos, mas foi o mesmo formato, digamos assim, né? E aí, então, eu peguei e, gente, a sensação é uma sensação, assim, incrível. Parece que derrubou um balde, assim, de água fria e foi, sabe? Descendo, assim, e subindo aquele frio na barriga, né? Porque o processo dele tinha sido autorizado. E eu vi muita gente falando que não recebia a informação se tinha sido autorizado ou não. E o nosso foi diferente. No caso dele, né? Foi diferente, porque no próprio e-mail já dizia, olha, visto autorizado. E aí dizendo que era para ele buscar no próximo dia, que era na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, já com o visto aqui, né? Já com o visto aposto. Então, exatamente assim estava no e-mail. Então, não tinha dúvida se tinha sido aprovado ou não. Foi aprovado e ele já tinha essa resposta. Então, ele ficou muito feliz e ele falou, bom, agora vai, agora não tem volta, né? Mas, infelizmente, o meu processo não veio. Aí, quando ele me mandou o e-mail, eu falei, bom, então eu vou responder lá no mesmo e-mail que eu mandei a minha documentação, né, da reserva. Vou perguntar se tem algum prazo. Por quê? Porque no próprio e-mail dele, que ele recebeu, informando que tinha sido autorizado o visto dele, eles disseram que era para ele buscar urgente até sexta-feira, porque o consulado iria entrar em greve a partir do dia, acho que 3, se eu não me engano, porque daí teria o carnaval ali, mas como se fosse a partir da segunda-feira. E acho que é dia 3, então sábado e domingo fecharia, né, ele buscaria na sexta, ele recebeu a mensagem na quinta, dia 27, dia 28 era para ele buscar, porque a partir da segunda o consulado estaria em greve. Mas isso não tirou, assim, a minha alegria de saber que o meu esposo,
que o dele deu certo, né? Aí o nosso próximo passo foi ir buscar no consulado, então eu fui com ele na sexta-feira, ele buscou daí o passaporte dele, ele perguntou do meu processo lá também, falou que, né, olha, minha esposa fez o processo comigo e tal, e o dela deu isso e tal, e o meu nome não é muito comum, né, então a pessoa até acho que se recordou do meu processo e falou pra ele, ah, o dela, pois é, o dela vai ter que esperar mesmo, não sei o quê. Então, assim, mas também não falou nem que sim, nem que não, se estava aprovado, se não estava. Só que realmente eu teria que esperar. Só que aí vem uma coisa bem complicada, assim, mas algo aconteceu bem complicado, que foi o quê? O período. Como eu mencionei, nós tínhamos colocado 1 de fevereiro, mas já era dia 28 quando ele foi buscar. E pasmem, no visto dele veio o período do dia 27, tô com ele aqui, ó, eu vou ler aqui pra vocês pra eu não falar errado. 27/2 de 2025 a 27/6 de 2025. Ou seja, ele buscou dia 28 o passaporte e no dia já está contando. Então, o processo dele, o prazo dele já está contando. Uma notícia muito boa mesmo, é que o dele já veio também com agendamento na AIMA, né? Para quem acompanha aí todo esse processo de visto sabe que é muito difícil agendar na AIMA e graças a Deus, o dele já veio com agendamento. Mas então, esse é um problema, porque aí o meu processo não veio ainda e o prazo dele já está contando e o consulado tem uma previsão de ficar o mês de março em greve, ou seja, nós vamos perder um mês sem eles nem analisarem, sem nem eu saber. Então, o que nós vamos definir? Nós vamos definir uma data até uma data limite. Se o meu processo não chegar até essa data limite, ele vai viajar, né? Não é o que nós queremos, né? Eu espero que realmente o meu processo chegue a tempo e a gente consiga fazer essa viagem juntos, né? Mas também tem que lembrar que tem o prazo dele que está contando, né? Então, nós vamos esperar até esse prazo. Se o meu documento não chegar, ele vai na frente, vai arrumando o que tiver que arrumar e eu vou depois. Mas, assim, esse é um tema pros próximos vídeos, então não se esquece, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você não ficar de fora desse conteúdo, dessa minha história, né? E se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, caso você queira perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, ou também tem o meu Instagram, me chama lá no meu direct, @RuthEllenRamos, chama lá, que eu vou com o maior prazer, o que eu puder te ajudar, o que eu puder contribuir aí com alguma informação, desde que esteja ao meu alcance. Gente, é isso, né? E o meu agora, o tão esperado, né? Então demorou 126 dias pro processo do meu esposo sair, tá? Então, o processo dele saiu em 126 dias. E o meu ainda tá correndo aí, mas se Deus quiser, logo, logo também já vai sair, tá? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ativa o sininho, se inscreve. Obrigada a você que me assistiu até aqui. Eu sei que eu falo bastante, então se você quiser colocar aí para que fique uma vez, 2 vezes um pouco mais rápido, fica à vontade. O importante é que o meu conteúdo chegue até você e de alguma forma contribua para o seu processo aí também. Certo? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!